Fala pessoal, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas o assunto de hoje é sobre replantio na soja. Quais que são os critérios que a gente usa para decidir entre fazer o replantio ou não de uma lavoura? Então me acompanha depois da vinheta e fica sabendo sobre esse assunto. Pessoal, vocês viram aí na introdução, o assunto do vídeo de hoje é sobre replantio da soja. É um assunto mais delicado, a gente não gosta de tratar desse tipo de assunto porque quando a gente precisa fazer um replantio não é uma coisa muito interessante. Acaba envolvendo muito custo. Geralmente a gente tem perda de potencial produtivo, afinal vai estar entrando de volta na lavoura, já não vai ser a janela ideal de plantio em muitos casos. Mas, de modo geral, fazer o replantio de uma área, quando necessário, acaba sendo uma solução que o produtor e o técnico de campo encontram para minimizar as perdas, tá? Esse ano, pelo menos na nossa região aqui, do Mato Grosso do Sul, região norte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, a gente está apanhando muito com seca, mas muito mesmo. Que geralmente a gente teria 80%, 85% da área plantada no último ano, que choveu bem. Esse ano a gente está com 40%, 50% de área plantada mais ou menos, pelo menos das fazendas que eu visito. E acontece que esses períodos de estiagem, acaba que o solo tem uma quantidadezinha de umidade, o produtor vai e planta esperando uma nova chuva para garantir stand, garantir a implantação de fato da lavoura e acaba perdendo, porque o sol é muito forte, acaba dando anelamento. Na nossa região tem muitas áreas um pouco mais arenosas que intensifica essa questão do anelamento. Então são vários fatores que vão contribuindo para a gente ter uma ruim implantação da lavoura e por consequência a necessidade de replantio nesses anos como esse que a gente está passando acaba sendo maior. A gente não gosta de tratar do assunto, mas vamos falar um pouquinho sobre ele porque é importante. Existem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração para tomar a decisão de fazer o replantio da soja ou não. Certo? Aqui eu vou levantar dois principais. Tá? Primeiro, questão de quantidade de planta que se estabeleceu e a distribuição dessas plantas. A gente sabe que o soja é uma cultura que precisa de um número de plantas por metro linear maior, se comparado com milho, por exemplo. A gente está falando aí na soja, vamos generalizar, tá, galera? Mas 13, 14, 12 sementes por metro linear seria um stand bom. Um stand legal, show de bola para a gente conseguir atingir tetos produtivos e potencial da nossa lavoura. O problema é que quando a gente está fazendo o plantio numa condição muito desfavorável, acaba acontecendo isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui onde está a minha sombra, não tem planta, cara. Plantio muito ralo, uma planta aqui, outra lá. Isso não é interessante porque acaba limitando o potencial produtivo da nossa lavoura. Eu quero achar aqui uma condição que seja legal para mostrar para vocês da questão de distribuição e número de plantas por metro. Vamos chegar aqui onde tem uma linha com um pouco mais de planta para mostrar para vocês qual que é a importância de se ter uma boa distribuição das sementes e, além disso, um número de sementes por metro interessante. Aqui. Vou virar a câmera para facilitar a visualização. Aqui a gente pode observar, ó, na imagem vocês conseguem ter a dimensão mais ou menos de 1 metro linear. A gente tem 1, 2, 3, 4 plantas. Qual que é o problema disso? A gente tem 4 plantas agrupadas em um vão livre aqui, ó, sem planta. O soja é um material plástico que consegue ter uma capacidade de compensar uma falha, mas não desse tamanho ali. O soja não consegue fazer isso. Aqui, ó, uma segunda condição. Na imagem vocês conseguem ver mais ou menos 1 metro linear. A distribuição de plantas está ok. Elas estão
de um modo geral, bem distribuídas aí nesse metro linear. 4 plantas, a distância entre elas até que tá beleza. Só que, cara, 4 plantas por metro linear para soja é muito pouco. É muito pouco. Aqui outra condição parecida, ó. A gente tem mais ou menos um metro linear na imagem, 3 plantas distribuídas, bem distribuídas, com um espaço entre elas ok. Só que, cara, 3 plantas por metro linear para soja é muito pouco, é pouca planta. Aqui a gente consegue até ver a linha da soja, mas quando a gente olha de lado aqui, ó, que seria a forma certa de fazer uma verificação de stand, olha a quantia de falha, cara. Não tem planta. Solo totalmente descoberto, de planta de soja, né? A cobertura estava boa, mas acabou dando seca, faltando chuva, estabelecimento ruim. Beleza então, Gilmar. 2 pontos importantes para a gente levar em consideração. A distribuição de plantas que eu comentei e o número de plantas por metro linear. Se você tiver uma homogeneidade no teu talhão de 5, 6, pelo menos 6, 7 plantas aí por metro linear, cara, evita fazer o replantio porque é um custo alto que vai ter que ter. O novo investimento que vai ter que ser feito para fazer esse replantio vai ser grande, não vai ser pouca coisa que vai ter que gastar. E geralmente, quando a gente está falando de fazer replantio, nós já estamos conversando sobre uma janela de plantio errada, mais atrasada e que o potencial produtivo já vai ser limitado. Nesse tipo de condição, não é legal fazer replantio, porque um dos fatores que mais manda na produtividade da soja é justamente a questão de você ter a implantação numa janela de plantio boa. Se a janela for ruim, aí esquece, né, cara? A perda é iminente. Aqui a gente está falando de outro talhão, ó. Vocês acreditam que consigam perceber pela imagem que se fosse uma lavoura comercial, também representaria uma condição de replantio, tá? Replantio porque tem poucas plantas, as plantas que tem estão mal distribuídas, a gente precisaria fazer um replantio. Acaba que no meio desse ensaio, para vocês entenderem, esse talhão que eu estou mostrando para vocês, esse bloco, é um ensaio de cultivar, tá? A gente sabia que não ia ter chuva, apareceu uma previsão ali, achamos interessante tentar fazer a implantação do campo. Se acaso essa chuva viesse, ia ser ótimo, se não viesse a gente perdia o campo, mas era um risco calculado. Acabou que a chuva não veio e nós acabamos perdendo o campo. Vocês conseguem perceber a falta de plantas. Isso aqui é muito notório quando você está num campo um campo comercial. Se você não tiver planta para fazer a colheita, para cobrir o teu solo, já merece replantio. Vamos passar aqui no talhão da fazenda, que é uma lavoura comercial, e eles fizeram a implantação dessa lavoura depois de uma chuva. Olha a diferença. Isso aqui é uma lavoura com um estabelecimento excelente para o ano, para a condição. Vejam como a densidade de plantas é maior e a distribuição das plantas também é melhor. Então aqui sim a gente está atendendo os 2 critérios de número de plantas por metro linear e a distribuição das plantas por metro linear. Num caso como esse, não tem por que ser feita replantio, muito menos cogitar um replantio, né? Isso aqui é uma lavoura que vai conseguir entregar bons resultados, claro, se o clima continuar favorecendo o desenvolvimento dela. Então assim, gurizada, para simplificar a nossa história e resumir, o replantio não é uma decisão fácil de ser tomada, precisa ser feita pelo produtor junto com o técnico para que a gente não tenha surpresas desagradáveis, certo? Fazer replantio é uma coisa muito delicada, ninguém gostaria de fazer, mas se for necessário ser feito, que se faça e da maneira que a gente consiga ter a melhor implantação, o melhor estabelecimento da lavoura, sem ter maiores problemas. Segundo, um terceiro ponto que a gente deve lembrar sempre, foi o que nós comentamos um pouco atrás no vídeo, que é a questão da época.
produtor está com 5, 6 plantas por metro linear, a distribuição até que está beleza. O soja já está com 4, 5 folhas, a janela de plantio já está fechando. É melhor o produtor continuar com essa lavoura nessa condição do que fazer um replantio, porque um atraso no plantio, fazer plantio em final de janela, não é interessante. As perdas podem ser um pouco maior do que o produtor teria. As perdas podem ser maiores do que se o produtor deixar aquela lavoura que inicialmente teve um estabelecimento ruim. Então, mais uma vez, fazer replantio não é uma decisão fácil. O pessoal que está ouvindo aí, acompanha algum técnico, pede ajuda, porque é um ponto muito delicado para ser feito. Beleza? Conversa de hoje sobre questão de replantio e o que deve ser feito, pontos para levar em consideração para tomar decisão. Espero que tenha ajudado vocês da melhor forma possível. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante, e ativar o sininho das notificações para que vocês recebam uma notificação do YouTube quando a gente subir novos vídeos. Então deixa nos comentários aí sugestão e a gente se vê na próxima. Tchau!